Então, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os trabalhadores espirituais da Umbanda. Nós falamos sobre a construção teológica, falamos dos orixás, falamos das sete linhas, as particularidades como o Pai Guaraci nos ensinou, tá? Tem muito mais coisa pela frente, mas esse curso é um curso introdutório, né? E se deixar, eu vou querer contar tudo para vocês, mas a gente tem que se conter. Nós vamos falar dos trabalhadores e vamos começar falando pelos três principais trabalhadores da Umbanda. São as três bandas da Umbanda, tá? Essas três categorias de espíritos são presentes em toda a manifestação de Umbanda e caracterizam a manifestação de Umbanda. Se você for, por exemplo, num catimbó, você vai ver que tem incorporação. Você vai ver que tem charuto. Você vai ver que tem cachimbo. Você vai ver que tem caboclos. Mas não tem necessariamente a organização desses espíritos em falanges, como é na Umbanda. A Umbanda tem três categorias principais de espíritos que se manifestam, e essas três bandas, essas três categorias de espíritos são os pretos velhos, os caboclos e as crianças. Isso está presente em toda a Umbanda, tá? É uma característica da nossa religião. No catimbó não tem. No catimbó pode aparecer caboclo, pode aparecer boiadeiro, pode aparecer qualquer outro espírito. Mestres, pessoas comuns, não importa. Na Umbanda, os espíritos se manifestam numa dessas três formas. Ou é um caboclo, ou é um preto velho, ou uma criança. Mais tarde começam a aparecer outros trabalhadores que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a princípio, a gente tem essas três categorias de trabalhadores. E eu acho muito interessante da gente estudar isso, porque existe todo um mistério por trás. Não é apenas, não é corriqueiro, não foi à toa. Essas três organizações de espíritos carregam em si muitos significados simbólicos que a gente precisa entender para praticar a Umbanda de maneira verdadeira. Tem um vídeo que talvez eu coloque para vocês aqui na parte para vocês verem, que mostra Divaldo falando a respeito da manifestação dos pretos velhos. Respeito muito o conhecimento de Divaldo no que se refere à doutrina espírita. Mas de Umbanda ele não entende absolutamente nada e acho extremamente arrogante, vaidoso, querer dar pitaco naquilo que não conhece. Eu não palestro em centro espírita kardecista porque não domino a literatura Kardec, né? O Pentateuco kardeciano. Então, também não aceito que uma pessoa que não conhece a Umbanda venha dar pitaco dentro da nossa religião. E ele diz o seguinte: o espírito de um preto velho pode ser muito bonzinho, mas é um espírito muito ignorante. Eu vou mostrar para vocês isso. Vou até fazer o seguinte, vou botar esse vídeo aqui, tá? Ó, agora. Um espírito que se apresenta para o grupo como preto velho ou preta velha e se diz orientador de sofredores e amigo ou amiga do grupo pode ser levado a sério? Não pode. Esse espírito pode ser muito bom, mas é muito ignorante. E a nossa tarefa é retirar a ignorância. Os amigos notem bem. Por que ele tem que ser um preto velho? Eu sou um preto velho. Dr. Bezerra é velho, mas não é branco velho. Notem uma discriminação. Está no nosso inconsciente discriminar. Se chegar um índio velho, eu sou vermelho velho. Chegar um japonês, eu sou um amarelo velho. Não. Portanto, há um atavismo. O espírito pode chegar porque ele na Terra esteve no corpo de um preto velho. Eu sou um preto velho. Não, meu irmão, você foi. Você agora não tem cor. Você superou. Esta encarnação foi muito benéfica para você. Desenvolveu a sua humildade. Mas você agora, note, você é um espírito. O espírito não tem cor. Você pode reassumir outras reencarnações. Então, tire da sua mente essa condição de escravo. Então, o que acontece?
não sabe nada de Umbanda. O espírito de um preto velho não é um espírito muito ignorante, senão o espírito do Bezerra de Menezes, quando se manifesta através dele, e eu tenho vídeo também para mostrar para vocês, vou mostrar, ele não se caracterizaria pela voz e pelo timbre da voz como um senhor de idade. Se o espírito não tem idade, se o espírito não tem cor, ele mesmo cita que o Bezerra de Menezes não é um branco velho, então por que ele fala que nem um velho? E eu vou mostrar para vocês e vai ser agora. Quer ver, ó? Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carne. Viram só? Olha bem, ele fala da manifestação dos pretos velhos como espíritos ignorantes, mas a manifestação do Bezerra através dele, você vê que realmente há uma transfiguração, o olhar muda, a fisionomia muda, o timbre de voz muda, e é fantástico você ver isso se manifestando, mas ele, enquanto ser humano, ele peca quando ele quer falar da Umbanda, dizendo que são espíritos atrasados. Nananina, não. Os pretos velhos se manifestam como pretos velhos porque querem valorizar a cultura de um povo escravizado, porque querem valorizar a sua tradição e a sua história, porque querem representar o idoso, o ancião, o sábio, aquele que carrega o peso da experiência. Tudo isso são símbolos que estão embutidos nessa manifestação. Então, na Umbanda, a manifestação de preto velho, caboclo e criança não é à toa. Eu dei uma introduçãozinha no preto velho porque eu não consigo me conter. Mas eu vou falar para vocês um por um para que vocês possam observar. Já que eu falei de preto velho, vamos começar pelos pretos velhos, tá bom? Então, observe essa imagem agora. Analise essa imagem cuidadosamente. Que sentimentos ela desperta em você? Observe o olhar. O que ele te transmite. Se você tiver um papel à mão, escreve aí. Que virtudes você pode listar para esse senhor? Então, eu posso arriscar que vocês colocaram aí simplicidade, humildade, sabedoria. São algumas das coisas que vêm à nossa mente quando a gente vê a foto de um senhor, principalmente com esse olhar. Um olhar simples e penetrante. Um olhar de quem já vivenciou e quando você conversa, quando você fala, ele te olha com mistura de carinho, compaixão, e ele sabe o conselho que ele vai te dar, porque ele já viveu, ele tem reflexões para trazer para você. Então esse é o preto velho. Ele é o símbolo dos anciãos, da sabedoria. É o símbolo de uma raça que nos influenciou com sua cultura. Ele é um símbolo de resistência, de resiliência, de resignação. Tudo isso está dentro desse símbolo. Então, qualquer espírito pode se manifestar
com uma das suas roupagens de vidas anteriores. Então, se ele foi um negro escravizado, se ele foi um africano e ele vai trabalhar na Umbanda, ele pode usar essa roupagem sem perder a sua essência e sem estar preso a essa encarnação. Muito pelo contrário. Ele é um espírito livre, mas ele escolhe voluntariamente se manifestar como um ex-escravo para mostrar as suas virtudes. É isso que Divaldo não sabia. Isso que ele estava enganadinho e dando pitaco na religião do outro. Isso eu não vou admitir, né? Então, os pretos velhos representam a raça negra, representam a idade adulta, ou melhor, os anciãos, né? Representa a simplicidade, a humildade, a resignação, uma série de virtudes estão relacionadas a isso e nos lembram que nós devemos buscar isso na nossa idade adulta, sim. Essa negra mais antiga, né? Vocês são mais velhos. Mãezinha está falando aqui também que na evolução, né, das raças, nós podemos esquecer que a vida começa, né, na África. E outra coisa, o povo africano ele foi o primeiro povo a alcançar um apogeu civilizatório. Existem ruínas na África, tá, extremamente grandiosas, tá, que depois, logicamente, todas as raças têm apogeu e depois declínio. Houve declínio, mas eles tinham uma sabedoria, um contexto cultural muito grande que depois declinou, tá? Por N motivos, porque são seres humanos, e seres humanos entram em guerra, disputam e fazem burrada, tá? Mas falando do ponto de vista arquetípico, esse é o preto velho. Agora eu quero mostrar para vocês um outro, que é o caboclo, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui o caboclo, vai lá. O caboclo, ele já tem outras características. Então, quero que você analise essa imagem cuidadosamente. Que sentimentos ela desperta em você? Observe o seu olhar. O que esse olhar te transmite? Olhe nos olhos dessa imagem. Se você tiver um caderno, anota. Que virtudes você pode listar para esse nativo, para esse caboclo, para esse índio? Escreva. Voltamos. E aí? O que você viu nos olhos desse caboclo? O que esse olhar te transmite? Força, foco, determinação, coragem. O que ele te passa? Que virtudes ele te passa? Hombridade, caráter, força, determinação. Alguém que cumpre aquilo que prometeu, que bate no peito e chama para si a responsabilidade de fazer algo. É a raça vermelha que ele representa, a idade adulta, a idade da autorresponsabilidade. Representa uma outra grande raça, outra cultura que influenciou a nossa religião, que são os nativos, os indígenas, das suas mais diversas etnias, assim como os pretos velhos, as mais diversas etnias. O segundo povo que teve também um grande apogeu cultural, você vê os maias, incas, astecas, os próprios povos aqui do Brasil, eles tinham rotas de intercâmbio cultural entre as Américas, não sei se vocês sabem disso, mas havia, né? Então uma grande cultura, uma grande força que está dentro da nossa religião. Então ele não é só um caboclo porque ele foi índio, ele é um caboclo porque ele representa força, coragem, determinação. Vocês entendem? Representa a idade adulta, a autorresponsabilidade, representa os povos nativos. É muito mais do que ser um ex-índio. É muito mais do que ser um caboclinho. Existe todo um contexto simbólico por trás. E a última imagem eu vou mostrar para vocês agora. Analise essa imagem cuidadosamente. Vai escrevendo. Que sentimentos ela desperta em você? Observe o seu olhar. O que ele transmite?
Que virtudes você pode listar para essa criança? Então, eu posso arriscar que você escreveu inocência, que você escreveu pureza, talvez tenha ido mais além, tenha falado de sonhos, porque ela está com o olharzinho perdido no campo da imaginação, né? Mãezinha está falando aqui ingenuidade, esperança. Representa a raça branca, que também influenciou nossa cultura, mas é a raça mais jovem, que ainda estava alcançando o seu apogeu. Os mais ingênuos, talvez, também, mas que contribuíram com a nossa cultura. Representa a pureza, a liberdade, a ingenuidade e aquilo que é de mais puro e verdadeiro em nós. E não é porque a raça branca é superior. Não tem esse contexto. Sai dessa maquinação doida. Se você tem isso, por favor, para. Dá tempo. A raça branca representa as crianças. A Mariazinha, que era loura, era filha do senhor do engenho que brincava com seus escravos. Né? Representa a inocência daquele que não vê maldade. Representa a inocência daquele que está ali e que vê todos como iguais. Essa criança, que ao mesmo tempo que representa a pureza, a ingenuidade, verdade, esperança, também representava a raça branca, que é a raça mais ingênua, mais nova e, logicamente, que comete mais erros. Assim como as crianças também cometem mais erros. Então, não tentem ideologizar esses aspectos, que eles não são. E se você é desses, ou deixa de ser, ou deixa de seguir, porque não dá para, né, a cada ponto criar uma polêmica. Tá? Então, na Umbanda nós temos essas 3 bandas que eu vou colocar aqui para vocês novamente, agora em tela cheia. Caboclos, crianças e pretos velhos. As 3 bandas possuem um significado profundo em nossa doutrina. Não é superficial, é profundo. É lógico que sabemos que espíritos não têm idade, não têm raça, não têm sexo. Os espíritos superiores têm a capacidade de apresentarem-se, utilizando a sua aparência de vidas anteriores e até mesmo criar uma roupagem fluídica específica para a realização de algum trabalho. Então você pode ter um preto velho que nunca foi preto, nem velho, nem foi escravo, nem africano, mas que se manifesta no terreiro como um preto velho. Isso pode e isso acontece. Eu vou contar algumas histórias para vocês daqui a pouco. Vamos lá, voltando. Então, vou contar 2 histórias. Uma, eu fui na tenda Nossa Senhora de Piedade conhecer e sentei ao lado de uma senhora que a gente começou a bater papo. Ela falou que era historiadora e ela estava fazendo ali uma tese de mestrado e que era sobre a escravidão no Brasil. E ela estava ali para entrevistar os pretos velhos para colher dados que ela pudesse depois, logicamente, aprofundar, né, dentro da sua pesquisa. Mas ela queria falar com os pretos velhos para que eles dessem dicas, contassem histórias, tivessem elementos para que ela pudesse pesquisar. E ela pega o número lá do pai Antônio e ela vai falar com o pai Antônio. Daqui a pouco volta ela frustrada, falou assim, eu vou ter que pegar outro número. Eu falei, por quê? Porque o pai Antônio disse que não era preto, nunca foi escravo, que ele tinha sido um médico na Segunda Guerra Mundial e trabalhava como preto velho. Mandou pegar o número para o pai Benedito, porque o pai Benedito foi escravo mesmo. Isso eu não estou dizendo que todos os pai Antônios são isso, não. Aquele pai Antônio era isso, era um espírito que foi um médico na Segunda Guerra e trabalhava ali como preto velho, dando conselho, orientando. Mas que o pai Benedito que estava ali tinha sido escravo, ele tinha mais elementos para dizer. Olha que bacana, hein? Aí você falou assim, ai, nunca ouvi falar nisso. Pois é, existe. Uma outra história que eu ouvi quando eu era pequeno. Uma senhora que trabalhava na minha casa, era quase que minha babá, né? Eu ficava o dia inteiro do lado dela, ela me contando história. E ela contou para mim que ela era um umbandista, né? Eu nunca sonhava de ser um umbandista naquela época, eu era criança. E ela me contou que ela sonhou com o avô dela, que era um homem claro, olhos claros. Ele era maçom, inclusive. E ele morreu.
E alguns anos depois ele apareceu para ela em sonho e falou assim, olha, minha filha, eu vim porque eu vim me apresentar que eu vou começar a trabalhar com você. Mas eu não vou me apresentar assim, eu vou me apresentar desse jeito. E se apresentou como um preto velho. E ela me contou essa história. E algum tempo depois ela começou a trabalhar com um preto velho que não trabalhava antes. Era o avô dela, trabalhando através dela como preto velho. Essa história eu ouvi há mais de 40 anos. Há mais de 40, muito mais de 40 anos. Eu era pequenininho. Mas eu nunca mais esqueci. E não era comum nessa época se falar que uma entidade que não era preta nem velha se manifestar como preto velho. Isso são coisas que mais modernamente até você ouve, que ao longo do tempo eu fui estudando e fui aprendendo. Mas na época que eu vi isso não era comum para você ver como era verdade. O próprio Gabriel Malagrida, né, se manifesta na Umbanda como o Caboclo das Sete Cruzilhadas e ele foi índio, mas ele foi também um frei. Né? Ele foi também um frei jesuíta. O espírito não tem idade, não tem sexo, não tem cor e tem uma história multi-encarnatória. Ele escolhe uma para se manifestar dentro de um contexto e por isso a Umbanda tem todo esse contexto simbólico nessas 3 bandas. Tá ok? Novidade para vocês? Comenta nessa aula, comenta para mim como é que foi. Sabe disso, se vocês já tinham uma noção, se nunca tinham ouvido falar, se gostaram, se não gostaram e se essas 3 imagens tocaram você de alguma forma. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.